a nossa parte. É muito triste que componha tão persistentemente e universalmente a nossa cultura religiosa o esperar a solução dos céus. As mitologias cercaram o homem de deuses que são como ministros, são como assessores, prestadores de serviço, cada um resolvendo uma parte das nossas vidas. E isso tem frustrado muito as coletividades, as culturas, porque é claro que o alto não resolverá, não resolve, nunca resolveu isoladamente os nossos problemas. É o fanatismo, é a acomodação, é a busca da solução externa que tem levado o homem ao ceticismo, ao ateísmo, à descrença, à desesperança. Oscilando assim entre fanatismo e desespero, nós nos damos como alternativa apenas duas doenças. Haverá outra forma de entendermos isso? De entendermos qual precisa ser, qual deve ser a nossa relação com o alto? Vamos ver o que nosso estudo nos traz hoje. Lá em Atos 13, versículo 43, nós lemos assim: E despedida a sinagoga, após a pregação de Paulo e Barnabé, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortaram a que permanecessem na graça de Deus. É maravilhoso o trabalho dos enviados de Deus, desde os menores até os maiores. Eles proporcionam grandes mudanças àqueles que os procuram, grandes serviços à humanidade inteira, apesar da quase totalidade não os procurarem, e grandes serviços mesmo a toda a criação, já que engrenagem de uma grande máquina, elo de uma grande corrente, o seu trabalho é utilizado para a melhoria de toda a criação de uma certa coletividade. É maravilhoso esse trabalho, merece realmente as nossas homenagens, ainda que nunca a nossa idolatria. Porque não são deuses e porque são seres imperfeitos em busca adiantada pela perfeição. Sim, nossos modelos e guias, porque seguem adiante e os nossos passos podem ter como referência os passos deles. Mas o maior de todos eles nos deu várias instruções. Nós precisamos finalmente ter ouvidos de ouvir. E essas instruções, elas convergem num certo sentido.
Por exemplo, ao dizer: pedi e obtereis, buscai e achareis, busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Explicitamente em ajuda-te e o céu te ajudará. Jesus sempre deixou claro que a primeira tarefa, que a tarefa mais importante é nossa, que nós precisamos nos mover em confluência, em coordenação com a luz que vem do alto. Mesmo quando ele curava, ele falava: tua fé te salvou. Sem a nossa participação, a nossa cura jamais acontecerá. Jamais acontecerá. Ficar esperando a cura externa, a elevação por ritos, por ação de luminares, é paralisar-se, é iludir-se, é sim o ópio do povo, que dá uma satisfação imediata, mas que logo ali, a médio prazo, a curto prazo, já se mostra dependência, doença, morte. Precisamos rever a nossa cultura religiosa, tendo olhos de ver, tendo ouvidos de ouvir a mensagem dos próprios luminares. Jesus é explícito, é claro, ao situar como parte das ações de salvação, como parte de todo o processo de salvação, nós mesmos, sem a nossa participação, nada se fará. Com ela, maravilhosos milagres. A cada vez que um ser se abrir a sua janela para o sol, sua casa se iluminará, ganhará cores, suas plantas ganharão vida. Mas sem o seu gesto, permanecerá na escuridão, tropeçando, se machucando, trombando com os outros, machucando os outros, quebrando as coisas à sua volta, vivendo na morte e não na vida. Com essa consciência, nós daremos sentido ao trabalho dos luminares através do nosso trabalho, porque o nosso trabalho, como o das lagartas devoradoras, feias, peludas, venenosas, que queimam todos que se aproximam dela, que devoram tudo que está nos seus caminhos, que se envolvem em fios e se aprisionam, fios de mágoa, culpa, medo, preconceito, que vão nos aprisionando em nossos próprios corpos. Nós somos essas lagartas. Mas sim, dessa própria vivência, dessa nossa própria sombra, vivida em reflexão, vivida em consciência, nós faremos nascer de dentro de nós asas coloridas, uma força de agir pela polinização, espalhando vida por toda a região em que antes espalhávamos morte. Aprendamos com Jesus, façamos a nossa parte e nos curemos a todos. Um grande abraço, até a próxima.